Em destaque hoje no mercado financeiro, as projeções para 2022. Hoje quem está de volta é o Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde aos dois, boa tarde Samidana também, sejam bem-vindos. Obrigado Cláudia, Caniato, boa tarde a todos, muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais informações da economia e do mundo das finanças. Boa tarde, Samidana. Boa tarde, Luiz, seja bem-vindo de volta depois das suas merecidas férias e já voltou com um monte de dados hoje, programa recheado, e vamos começar falando do Boletim Focus, que tinha parado de sair, depois começou a sair em dias que não na segunda-feira e agora voltou aparentemente à praxe, que é sair na segunda-feira de manhã. Para quem não sabe, o Boletim Focus é aquele relatório que traz as projeções de economistas e analistas de instituições financeiras sobre os principais indicadores da economia. Eu vou aqui mostrar no gráfico. Então, o que chama a atenção? Primeiro, a inflação que está recuando há 4 semanas. Agora, a previsão de inflação para esse ano é de 7,54%. Isso muito por conta da baixa dos preços internacionais de commodities e principalmente da queda do ICMS. Para o ano que vem, continua a projeção de 5,20%. Agora, o mais interessante, que é o PIB, quanto o país vai crescer. 1,75% é a projeção de crescimento desse ano. Muito melhor do que começamos o ano, né? Então, os economistas erraram e feio nesse quesito. Então, agora trabalha-se com uma projeção de 1,75% para esse ano, e aí o PIB do ano que vem ainda está pequenininho, 0,5% na projeção. Bom, vou falar rapidinho agora do câmbio. O dólar é esperado que vire o ano a 5,13 e que vire 2022 para 2023 a 5,10. E a Selic, o mercado espera uma alta até 13,75%, que pode acontecer inclusive agora, né, na próxima reunião, e fique assim até o final do ano. Já no ano que vem, há um alívio, e os economistas e analistas consultados falam em 10,75 como taxa de virada de 2022 para 2023. Luiz, o que você achou do Focus? Te surpreendeu em algum sentido? Olha, Sami, 2 coisas me chamaram a atenção. Uma, você bem destacou, o mercado errou muito as projeções para esse ano, vai crescer mais do que era previsto e a inflação será menor do que também os economistas estavam prevendo. Agora, o ponto central para mim, Sami, é olhar para 2023. Eu enxergo já um pessimismo antecipado e exagerado, com um PIBinho, um crescimento muito pequeno de 0,5% no ano que vem, com uma inflação projetada acima do teto da meta. Por que eu falo em pessimismo? Porque a gente nem teve a eleição, a gente nem sabe quem será o presidente da República a partir do dia 1º de janeiro e, consequentemente, não sabe qual vai ser a agenda econômica que vai predominar no ano que vem. Você já projetar um crescimento baixíssimo com uma inflação muito elevada, eu particularmente acho um pouco de pessimismo exagerado. E por falar em inflação, saiu hoje também o IGP-10, que é da família do IGPM, e chama ele de IGP-10 porque pega os 10 até no 10º dia de cada mês. Então a gente já tem a inflação agora de julho. Então começando aqui com a variação acumulada de 12 meses. Para se ter uma ideia, em julho do ano passado, a inflação acumulada era de 34,6%. Agora, de 10,9%, foi caindo, aí a gente teve um leve aumento em abril e um leve aumento agora em julho. Lembrando que o acumulado até o mês anterior era 10,4%, então subiu 0,5 ponto percentual. E se a gente olhar o mês a mês, que é o próximo gráfico, aí a gente vê uma inflação de 0,60% em julho contra 0,74 em junho. Então, tivemos uma desaceleração. Também aqui a gente pode falar com impacto provavelmente já feito pelas commodities e dos combustíveis, certo, Luiz? E do ICMS, obviamente. Com certeza, Sami. Os combustíveis devem aliviar a inflação ainda mais nas próximas prévias que serão divulgadas, e isso chama atenção para a próxima reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, agora em agosto, que deve elevar de novo a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual. O grande debate a partir de agora é saber o seguinte: o Banco Central eleva em mais 0,5 e para de subir juros ou vai continuar subindo
subindo os juros, eventualmente ultrapassando a marca de 14%. Eu, particularmente, acho que uma alta a mais de meio ponto percentual é mais do que suficiente. Se exagerar demais, jogar essa Selic para 14,25, 14,5%, corre o risco, sim, de colocar a economia brasileira num processo recessivo. Luiz, e outro dado que saiu agora à tarde, ou no final da manhã, foi o monitor do PIB da FGV. O que é um monitor do PIB? É uma estimativa de quanto está crescendo ou não a riqueza do país. O número de maio não veio bom, veio uma retração de 0,9%, lembrando que a gente vem de 3 altas, né? Então, fevereiro subiu 1,64%, março 2,42%, abril 0,39% e agora maio 0,9%, mostrando aí um sinal de alerta que a economia talvez esteja desacelerando. No comparativo de 12 meses, que é o próximo gráfico, fica um pouco mais suavizada a curva, né? Então, se a gente falava em 13,5% de alta no maio do ano passado, claro, a gente tinha aqueles reflexos da abertura da economia, agora a gente fala nos 12 últimos meses, um acumulado de 3,4%. De qualquer forma, se a gente pegar 3,4%, que é nos últimos 12 meses, com 1,75%, que é o que o mercado está falando de crescimento, deve ter um segundo semestre mais desafiador, pelo menos segundo as projeções dos respondentes do Focus, Luiz. Concordo, Sami. E essa desaceleração do mercado se dará por quê? Porque os juros estão subindo muito, encarecendo o crédito e reduzindo o consumo. Aliás, esse dado negativo de maio, que você destacou, essa queda de 0,9%, foi puxada por uma forte retração no consumo. E porque o consumo caiu em maio, inflação alta, que corrói o poder de compra das famílias, e os juros elevados, que encarecem o crédito, e, portanto, as pessoas não querem mais contrair tantos financiamentos. Agora são 2h57. Hora de conferirmos o mercado financeiro, as bolsas e o mercado de moedas, Sami. Então, hoje é um dia muito interessante, né, Luiz? Porque até o final da semana passada, os próprios dirigentes do Fed, que é o Banco Central Americano, né, o Federal Reserve, estavam sinalizando que a gente teria uma alta de 1 ponto percentual na taxa básica dos Estados Unidos. No entanto, outras declarações, principalmente nos últimos dias, e inclusive hoje, deram a entender que a alta será de 0,75. Então isso animou a bolsa do mundo inteiro e, obviamente, valoriza algumas moedas que não o dólar, porque fala, não, o dólar não vai render tanto. Então vamos dar uma olhada. O Ibovespa trabalha bem hoje, uma fortíssima alta, 1,53, voltando aí para 95 mil pontos, né? Lembrando que estava 95, agora 98 mil pontos, 98.030 pontos, então reflexo do cenário mundial. E a próxima tabela que a gente tem é do dólar, né? Como eu falei, dólar se desvalorizando frente a outras moedas, então caindo 0,41% aos R$ 5,37. O euro valorizando frente ao real, 0,44% aos R$ 5,47%. E o Bitcoin, quando os juros dos Estados Unidos sobem, as pessoas saem do Bitcoin e vão para o dólar. Quando a expectativa é menor, que é o que aconteceu hoje, o Bitcoin dá uma bela alta, subindo 6,29% aos $22.120. Bitcoin aí ficou muito tempo na casa dos $20 mil, Luiz. E aí, eu estou convicto, ou pelo menos apostaria, numa alta de 0,75. Agora, isso a gente não vai saber hoje, né? Verdade, eu concordo. Acho que o Fed vai ter bom senso. Elevar em 1 ponto percentual seria jogar a economia americana sobre o risco de uma recessão muito forte, que não seria bom nem para os americanos, muito menos para o mundo inteiro. Claro que isso iria gerar uma contaminação aqui na economia brasileira. Então deve repetir essa alta de 0,75 ponto percentual na reunião agora no fim do mês de julho, portanto, na semana que vem. E em relação ao nosso mercado aqui, Sami, a bolsa está recuperando, continua com boas oportunidades para quem investir, para quem quer investir, mas convenhamos, com esses juros subindo também aqui no Brasil, o mercado de renda fixa continua muito promissor. E vale destacar que o mercado americano está em temporada de balanços, então dia a dia aí os investidores acompanhando a divulgação dos balanços referentes ao segundo trimestre, então muitos atentos, e aqui começa essa semana, então feito isso, um olho na inflação e outro no desempenho das empresas. O mercado financeiro de hoje vai chegando ao fim,
E quando chega ao fim, além de despedir de você, pela audiência, do Luiz, pela parceria, a gente passa o bastão para ele, Luiz. Você sabe quem é? Você ainda lembra? Claro que lembro. Depois das férias? Então, faça o favor. Muito bem, mas antes de passar o bastão para o Adalberto Piotto, vou confirmar a hora oficial do Brasil. Agora são 3 horas pelo horário de Brasília.